Oi! Hoje a gente vai estudar sobre a questão indígena no Brasil. E quem vai estar explicando isso para vocês sou eu, Tássila Derek. Vamos nessa? Bem, antes de nós começarmos o nosso assunto, a gente precisa ter em mente que a história dos povos indígenas no Brasil se inicia bem antes da chegada dos portugueses. Ela é muito vasta e nós não podemos datar, oficialmente, quando foi que esses povos indígenas chegaram ao Brasil, como eles se configuraram aqui e etc. O que nós podemos afirmar com certeza é que essas sociedades eram muito bem organizadas socialmente, politicamente e religiosamente. Portanto, com a chegada do português, lá em 1500, com a chegada de Cristóvão Colombo, com toda essa configuração social nova que vinha com esse colonizador, esse processo de, entre aspas, civilização do indivíduo indígena foi muito violento. Primeiro, porque na colonização houve essa questão indígena e desde essa época, desde 1500, há esse debate do que fazer com os povos indígenas. E durante esse processo de assimilação dos povos indígenas às culturas eurocêntricas, às culturas ocidentais, há um processo de negação do conhecimento dos conhecimentos indígenas, negação de sua cultura, negação de seus conhecimentos acerca de medicina, acerca de conhecimentos sociais, enfim. Há um processo de aculturar o indígena, ou seja, tirar dele todos aqueles aspectos que o fazem único e transformá-lo em um cidadão europeizado. E um aspecto muito importante nesse processo civilizatório foi a questão da assimilação social e educacional. O que seria essa assimilação social? Seria tirá-lo da sua comunidade, seria transformar a sua comunidade, a sua casa, o seu modo de vida, tudo. Seria transformar a sua vida em uma pequena Europa. E a parte educacional, onde todos os conhecimentos vindos dessas sociedades indígenas agora estariam anulados. O que iria servir era apenas aqueles conhecimentos europeizados e eurocêntricos. E aqueles povos, aqueles indivíduos indígenas que não submetiam à religião, que não aceitavam as ordens jesuítas, que não aceitavam se submeter à Igreja Católica, eram considerados os índios bravos, aqueles que deveriam ser contidos, deveriam ser presos e deveriam ter todo tipo de pena para que eles se adequassem à nova ordem. E os índios bons eram aqueles que se submetiam a esse sistema, que aceitavam essa religião, que aceitavam o catolicismo, que aceitavam toda essa nova configuração social. E eles não aceitavam porque eles eram fracos ou porque não lutavam pelo que acreditavam. Pelo contrário, a maioria deles era depois de muito tempo de resistência, depois de sofrerem bastante com as guerras justas, que se ajustavam a esse tipo de sociedade que agora iria vingar no Brasil. A influência dos pensamentos medievais para com os povos indígenas se fez muito presente, como, por exemplo, as guerras justas que eu havia citado anteriormente. Essas guerras justas eram pensamentos medievais que autorizavam a Igreja a declarar guerra às pessoas pagãs, ou seja, todos os não católicos, ou seja, os povos indígenas. Então, a Igreja tinha um aval e a sua própria permissão para caçarem indígenas, para fazer deles escravos, fazer eles trabalharem para a Igreja, para a nova construção dessa colônia, enfim. E esses índios aliados, eles eram forçados a trabalhar compulsivamente, eram catequizados até se tornarem civilizados. Até alguns relatos de que 5 indígenas foram levados para a Europa e eles serviram como exposição lá. E eles eram uma atração quase que circense, falando como era a vida na colônia, como eram as pessoas que aqui estavam e etc. Então, esse processo de, entre aspas de novo, civilização dos povos indígenas foi muito violento e muito cruel quando nós
quando nós o analisarmos. E os povos indígenas, eles foram os primeiros escravos do Brasil. Foram a sua força de trabalho que estabeleceram os engenhos e a exploração das drogas do sertão na Amazônia. Então, eles foram os primeiros a buscarem as riquezas naturais do Brasil em prol de uma economia agora exportadora. Foram os primeiros a trabalharem, a servirem de mão de obra escrava para esses senhores. E desde 1500, com a chegada dos portugueses a essas terras americanas, que posteriormente viriam a ser Brasil, os povos indígenas vêm tendo suas terras, seus direitos, seu direito à sociedade, seu direito à saúde, seu direito à cultura, seu direito a exercer sua religião negados. Isso engana quem pensa que os povos indígenas estão alheios a tudo o que está acontecendo no Brasil. Eles são uma força política, social e econômica que vem crescendo no país. Apesar desses processos de aculturação, assimilação de novas culturas, assimilação de novos conhecimentos, esses povos transformaram esses espaços antes usados para subestimá-los, usados para oprimi-los, em espaços de autoconhecimento, em espaços de empoderamento, como, por exemplo, a educação. Os povos indígenas transformaram as escolas, que no primeiro momento foi uma ferramenta muito importante e muito forte no processo de aculturação desses povos. Eles transformaram a escola em um lugar de luta social e política. Tanto é que é através dessa educação eurocentrizada que os povos indígenas lutam e reivindicam suas questões sociais perante um tribunal eurocêntrico. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Com a Constituição de 1888, foi uma brecha e foi uma oportunidade para que esses povos indígenas tivessem suas terras demarcadas. Terras essas que são de direitos deles desde sempre, porque foram os primeiros moradores dessa terra. Eles eram os povos do Brasil antes mesmo do Brasil ser Brasil. E esses movimentos indígenas existem e resistem nessa terra bem antes desse século, bem antes de tudo isso acontecer. E é importante a gente analisar essa época da história, porque é ela que nos leva a ter as opiniões que temos hoje, é elas que nos levam a ter todo esse aparato social, cultural e econômico que temos hoje. Então, nós devemos questionar o porquê desses povos indígenas serem tão perseguidos, o porquê do agronegócio sempre perseguir esses povos, desmatar a Amazônia e qual é a importância de se defender as terras e a demarcação indígena. Defender os povos indígenas significa defender a natureza, significa defender um Brasil melhor, mais justo e igualitário. Afinal, o Brasil é terra indígena. Bem, muito obrigada pela aula de hoje, galera. Espero que todo mundo possa ter compreendido. E, se ficou alguma dúvida, alguma brecha, vocês podem mandar e-mail para este endereço de e-mail que está aparecendo na tela, que eu irei responder com o maior prazer. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um beijo.